Eu quero convidar você agora para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos ter um tempinho para a meditação na palavra de Deus. Quando nós olhamos o livro de Hebreus no capítulo 11, nós vemos ali a galeria dos heróis da fé, falando sobre Abel, fala sobre Enoque, fala sobre Noé, fala sobre Abraão, e muitos outros heróis da fé. Nossos grandes irmãos, queridos, que no passado deram a sua vida pela causa de Jesus, não é mesmo? E o capítulo 11, verso 10, diz que pela fé, Abraão, ele peregrinou na terra, como em terra alheia. Isso capítulo 11, verso 9. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque ele aguardava a cidade que tem como fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, mas vendo-as de longe, porém, saudando-as e confessando que eram peregrinos sobre a terra. Mas eles aspiravam ou aguardavam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. E por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto Deus lhes preparou uma cidade. Essa música que acabamos de ouvir, ela é muito oportuna. Eu tenho uma casa no céu. E esta promessa é firmada ou confirmada pelo escritor de Hebreus, pelo escritor de Coríntios, pelo escritor de Isaías, do profeta Isaías, ou o próprio profeta Isaías, pelo profeta Jeremias e todos os demais profetas. Esta esperança é firmada no livro do Apocalipse, escrito pelo profeta João, profeta e apóstolo João. Portanto, nós aguardamos uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Aqui nessa terra nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Nós aqui estamos de passagem, porque nós temos um céu. Uma senhora muito cristã, ela tinha essa esperança no seu coração. E um dia ela teve um sonho, ou uma visão, como queiram chamar. E ela diz que enquanto ela estava ali orando junto ao altar da família, o Espírito Santo veio sobre ela e ela diz que pareceu estar subindo e subindo mais alto da escura terra. E no sonho ela diz que voltei-me para ver o povo que aguardava a volta de Cristo. E ela diz, eu voltei ao mundo para ver o povo que aguardava a volta de Cristo, mas eu não pude achar. E uma voz me disse então, olha novamente, olha um pouco mais para cima. E ela diz que quando olhou para o alto, ela viu um caminho reto, um caminho estreito, como diz a Bíblia. Um caminho levantado em um lugar elevado deste mundo. E ali o povo que esperava a volta de Cristo estava naquele caminho. Estava a viajar para a cidade que se achava na extremidade mais afastada. Havia uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho. E o anjo me disse, olha, essa luz brilhante é o alto clamor, ou seja, é a mensagem de advertência ao mundo, o clamor da meia-noite. E aquela luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os pés daqueles que caminhavam naquele caminho estreito. Aquela luz brilhava, iluminava o caminho para que eles não tropeçassem. E se eles confessassem, ou melhor, conservassem o seu olhar
o seu olhar para aquela luz, se eles conservassem o seu olhar fixo em Jesus, que se achava realmente diante deles, e guiando eles para a cidade santa, então eles estariam seguros, mas precisavam de continuar olhando para a frente e para o alto, para aquele que transmitia luz. Jesus, ele estava precisamente diante daquele povo que caminhava naquele caminho escuro, ou melhor, naquele caminho estreito, melhor, não escuro, aquele caminho estreito, porque ali estava a luz de Deus guiando, iluminando aquele caminho, e aquela luz é para que eles não tropeçassem. Sabe, meus queridos, ela diz que do seu sonho, que ela viu que muitos logo ficaram cansados e disseram: olha, a cidade está muito longe, a gente esperou ter entrado naquela cidade muito antes, mas ainda estamos aqui caminhando para essa cidade. Sabe, muitos, diz ela, que naquele sonho eram animados por Jesus, as pessoas eram animadas por Jesus: venham, vamos. Ele estendia o seu braço glorioso, que daqueles braços de Jesus saiu uma luz que incidia sobre o povo, e todos clamavam aleluia. Mas uns ficavam cansados. Está muito longe, está muito difícil essa caminhada, não vou aguentar chegar nessa cidade. Outros, temerariamente ou com temor, eles negavam a existência da luz que estava atrás deles. E diziam: não, essa não é a luz de Deus. Nós chegamos até aqui com as nossas próprias forças. A cidade está tão longe. Então muitos daqueles que estavam caminhando, eles desistiam, caíam daquele caminho para o mundo escuro e tenebroso que antes eles estavam, para aquele mundo de trevas, porque no caminho estreito havia luz, mas no mundo havia escuridão. Caíam para o mundo tenebroso e ímpio. Meus queridos, este sonho desta mulher cristã é o que a Bíblia nos diz. O povo de Deus, ele está caminhando para a cidade santa, para a nova Jerusalém. Aqueles que têm a esperança no coração estão caminhando. Você está caminhando para a nova Jerusalém? Ou nós estamos só nos esforçando para caminhar aqui mesmo? O caminho é estreito, a porta é estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Diante de mim e de você, meu amado, existe luz. Cristo está à frente. Ele é a luz do mundo. A sua palavra é a luz que está diante de nós. O Espírito Santo é essa luz. O próprio Jesus, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos a promessa de Deus, que é a luz, de Jesus, que é a luz, do Espírito Santo, que é a luz, da sua palavra, que é a luz. Meu amado, você não pode desviar o seu olhar de Jesus. Ele está bem diante de mim e de você, dizendo: venham, eu estou caminhando com você, eu estou iluminando o seu caminho. O caminho largo e espaçoso, ele conduz para a perdição. E muitos, queridos, caminharam 20 anos, 30 anos, ou mais ou menos tempo, caminharam com Jesus, se alegraram na fé, na esperança, se alegraram em adorar ao Senhor, mas em um certo momento desistiram e acharam que esse caminho é difícil demais. Acharam que esse caminho ele é muito difícil e está demorando demais para chegar na cidade santa, a nova Jerusalém. Você está ficando cansado, meu querido ouvinte? Você está cansado de ser cristão?
Você está cansado de estudar a Bíblia? Cansado de orar? Cansado de ir à igreja? Cansado de ouvir pregações no rádio, na televisão, na sua igreja? Você está cansado? Olha, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós desistimos desse caminho, que aparentemente ele é apertado, é difícil, tem pedregulho, mas eu quero dizer, é um caminho mais elevado. Esse é o caminho que os heróis da fé caminharam. Deus é que nos guia. Por favor, Ele é que nos dá força, é Ele que dá força ao cansado. Se você está cansado de ser cristão, de adorar a Deus, se você está cansado de louvar a Deus, meus queridos, não é tempo de manter o olhar fixo em Jesus, como diz o livro de Hebreus no capítulo 12. Portanto, também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamo-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, e não fez caso da ignomia, não fez caso do sofrimento, mas hoje ele está sentado à destra do trono de Deus, e intercede por mim e por você. Ó, meu querido, esse Deus é amor. Ele está convidando você e a mim para continuarmos caminhando nesse caminho apertado. A Bíblia fala sobre os 144 mil. Esses 144 mil são fiéis filhos de Deus dos últimos dias que caminharão por este caminho. O livro de Apocalipse, no capítulo 7, diz que esses 144 mil, eles serão selados com o selo do Deus vivo. E eles poderão adentrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Esses 144 mil representa os fiéis filhos de Deus que suportarão os dias finais da história desse mundo, os dias tenebrosos. Ele não é um número real, ele é um número simbólico, assim como todo o Apocalipse ele é simbólico. As mensagens, as profecias do Apocalipse, Deus tem uma nova Jerusalém para dar para mim e para você. Mas a Bíblia não fala apenas dos 144 mil, ela fala de uma grande multidão que foram selados com o selo de Deus, com o selo do Espírito Santo da promessa. E eles terão escrito em sua fronte: Deus, Nova Jerusalém, perfeitamente selados com o selo de Deus. Pessoas que terão coroas, e em suas coroas terão estrelas. Sabe, meus amados, uns terão mais estrelas em suas coroas, outros terão menos estrelas, mas todos os salvos estarão felizes com as coroas que eles terão em suas estrelas. Ou melhor, estarão felizes com a estrela que eles terão em suas coroas. Jesus mesmo, ele coroará todos os salvos. Jesus mesmo, ele colocará uma coroa sobre a minha, sobre a sua cabeça. Sabe, meus queridos, sabemos que os filhos de Deus serão perseguidos. Sim, sabemos. Mas os filhos de Deus têm um galardão a receber. Eles têm a coroa da vida eterna a receber. Logo mais aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Uma nuvenzinha branca do tamanho de uma mão de um homem, do punho de um homem. Aquela nuvenzinha branca, o qual ela vai crescendo, 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 e logo todos entenderão, os salvos entenderão, os fiéis filhos de Deus entenderão, os ímpios não, mas os fiéis filhos de Deus nos últimos dias entenderão que aquele
é o sinal da vinda do Filho do Homem. E agora imagine os filhos de Deus olhando para aquela nuvem, e ela vai crescendo, crescendo em tamanho, em glória, brilhante. E ouvirão os sons de trombeta dos milhares e milhares, das miríades de miríades, que virá com o nosso Deus. Eis que venho, e não guardo silêncio. Eis que venho com as nuvens, todo olho verá. Mateus 24, 30, 31, 32 diz que ele vem com todos os seus anjos, com grande clangor de trombeta. Em volta de Jesus ali, um arco-íris de fogo. Sim, ao seu redor esbraveja grande tormenta, diz o livro de Jeremias. O livro de Apocalipse diz que ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os cabelos brancos, que diz Apocalipse, aqueles cabelos ondulados que caem sobre os seus ombros. Imaginamos como a visão de João, como a visão de Daniel e de outros profetas que viram a Jesus em visão. Aqueles pés com a aparência de um latão reluzente, o fogo ardente sentado sobre o trono, os olhos como chamas de fogo que pode prescrutar todas as coisas, ver todas as coisas. Você imagine agora os ímpios diante dessa grande majestade. Imagina os ímpios agora ouvindo todo o som de trombeta, de milhares e milhares, de miríades de anjos. E ele vem e tem uma espada aguda nas mãos, com o qual ele fará a colheita, como diz Apocalipse. Sim, ele vem para fazer a colheita. Ele vem, e todos os rostos se empalidecerão diante da presença do Todo-Poderoso. Aqueles que tiverem rejeitado a graça de Deus, os seus rostos se empalidecerão, se ennegrecerão, e clamarão: quem poderá suportar o dia do Todo-Poderoso? Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem pode suportar? Quem pode suportar? Ó, meu querido, Jesus, ele vai responder, e já responde para mim e para você. Como diz o livro de Salmos, aqueles que têm mãos limpas e coração puro, esses verão a Deus. Aqueles que têm a mão limpa e coração puro, eles poderão suportar a presença do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que foram vestidos com as vestes de justiça de Cristo, estes poderão suportar. Somente estes. Sim, meus queridos, aqueles que têm mãos limpas, coração puro, se encherão de alegria, saltarão como bezerros novos na estrebaria. Sim, os anjos tocarão fortemente as suas trombetas. Toda a redondeza da terra ouvirá a voz do Deus Todo-Poderoso. Ele descerá em labaredas de fogo. O Todo-Poderoso olhará para a sepultura e dirá: despertai, 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 vós que dormi no pó. Despertai, vós que dormi no pó. Levantai-vos, e haverá um grande terremoto que sacudirá os alicerces do planeta Terra. As sepulturas se abrirão, os mortos sairão revestidos de imortalidade. Os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos.
e todos clamarão: aleluia, aleluia. Sim, meus queridos, os amados mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e diz Paulo que nós subiremos até ao ar, ao encontro do Senhor nos ares. Subiremos com o Senhor nos ares, e para estarmos para sempre com o Senhor, viajaremos até a eternidade, viajaremos até o céu, aonde os salvos passarão 1000 anos com Jesus na eternidade. 1000 anos nós passaremos com Jesus. Sim, os salvos, mortos ressuscitados, vivos transformados, eles ascenderão às nuvens para uma viagem até a cidade santa, Nova Jerusalém. Aquela cidade que Apocalipse 21, 22 descreve como uma cidade que tem ruas de ouro puro como cristal, que tem as suas portas de pérolas, que tem o nome dos apóstolos e dos patriarcas gravados em seus muros, seus alicerces, em suas portas. Sim, ali nós poderemos andar sobre as ruas de ouro, um mar de vidro transparente, puro, como diz Apocalipse capítulo 21 e 22. Os salvos poderão adentrar. Os salvos terão as suas coroas sobre a sua cabeça. Você será coroado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui nessa terra nós recebemos alguns diplomas, alguns certificados, não é mesmo? E nós pulamos de alegria quando você termina uma faculdade, quando você termina um curso que você tanto queria, um curso profissionalizante, pega o seu diploma na mão, você fica feliz e diz: agora as coisas estão resolvidas. São as nossas coroas terrenas, mas Deus coroará. O próprio Deus coroará todos os fiéis. Sim, coroas brilhantes que o próprio Rei dos Reis colocará em nossas cabeças, em sua cabeça. Oh, meu querido, qual é a coroa que você quer receber? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estamos caminhando, está difícil, está doendo, a vida é dura, os percalços são difíceis demais, mas nós não podemos desistir, porque aquele que prometeu é fiel e ele cumprirá a sua promessa. Sim, os salvos todos estarão perfeitamente satisfeitos com a eternidade, perfeitamente. Você imagina agora Jesus com o seu braço poderoso abrindo os portais da Nova Jerusalém? Você já imaginou? Ele abrindo aqueles portais e olhando para os fiéis de todas as eras e dizendo: vinde, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você imagina aquela enorme porta, ou as enormes portas da Jerusalém se abrindo, e você poder contemplar o que você nunca contemplou, você nunca imaginou. Entrai. Deus, ele tem prazer em nos dar a Nova Jerusalém. Ele preparou para os seus filhos. E ali, meus queridos, nós poderemos ver a árvore da vida. A árvore da vida que está ali plantada de um e de outro lado do rio cristalino, do rio da vida,
que sai do trono de Deus, como diz o livro do Apocalipse. A árvore da vida. Você poderá comer o fruto da árvore da vida. Você poderá beber a água do rio da vida. Aquele rio cristalino. Sabe, meus queridos, aquela grande árvore da vida que a Bíblia diz em Apocalipse, que as suas folhas, o seu fruto, são para a cura dos povos, para a cura das nações. Ali nós seremos perfeitamente restaurados. Eu quero estar debaixo da árvore da vida. Eu quero estar debaixo da árvore da vida e comer do seu fruto. Você também quer? Você não quer marcar um horário para nós nos encontrarmos lá debaixo da árvore da vida? E juntamente com Jesus nos alegrarmos? Os salvos se alegrarão. Nós não vamos lembrar mais do que se passou. As alegrias do céu serão tantas que, se alguém perguntar, alguém que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, fictício, que morreu há 100 anos atrás, perguntar, olha, como é que foi as coisas depois que eu faleci, que eu morri, depois que eu fui para a sepultura, nós não conseguiremos expressar, porque as alegrias serão tantas. Ali nós poderemos louvar a Deus, glorificar o nome de Deus, não somente nós, mas todos os salvos de todas as eras, todos os anjos, os 144 mil, a grande multidão que foram lavados no sangue do Cordeiro, os 24 anciões e todos os seres celestiais, os seres de outro mundo criado por Deus que não caíram em pecado. Sabe, meus queridos, o livro de Apocalipse diz que ali nós teremos nossas casas. Construiremos não para que outros habitem. Isso aqui na nova terra que será renovada. Essa terra será o novo jardim do Éden. O jardim restaurado. Onde nós poderemos andar com Adão e Eva, que aqui esteve os nossos primeiros pais. Essa terra será renovada, e ali nós teremos as nossas belíssimas casas. As nossas belíssimas casas. O livro de Isaías diz que nós plantaremos não para que outro comam, a edificaremos não para que outros habitam. A longevidade do meu povo será eterna, diz o livro de Apocalipse. As flores ali nunca murcharão. As folhas nunca cairão. Ali estarão juntos o leão e o cordeiro. Estarão ali o leopardo e o lobo. Estará ali a serpente, a áspide. E o livro de Isaías diz que nenhum mal se fará em todo o meu santo monte. Ali nós caminharemos e poderemos nos alegrar com aquelas feras que aqui nós conhecemos, que lá não serão feras, serão dóceis. Sim, o Éden restaurado. Oh, como aguardo esse dia. Como você aguarda esse dia, não é mesmo, meu querido? Nós encontraremos ali multidão de salvos de todas as eras. Encontraremos ali os mártires, aqueles que morreram pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali nós veremos crianças que morreram, e eles serão levados pelo Pai Eterno para a eternidade. Multidão de salvos, crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos. Sim, ali estarão no céu. Não estarão como um espírito
Almas desencarnadas não será assim. Será corpo real. Como diz Paulo, este corpo corruptível se tornará incorruptível. Este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Este corpo. Nós poderemos ali abraçar os nossos queridos. Poderemos ali cantar o hino da vitória, o hino de Moisés. O hino de Moisés é o cântico da vitória. Meus queridos, nós estamos vivendo num mundo muito escuro, onde nós vemos tanta tristeza, tanta morte, tanto sofrimento. Estes últimos dias, cada momento que passamos, ouvimos notícias tristes demais. Esposa falecendo, esposo falecendo imediatamente. Estamos vendo uma tragédia no nosso planeta Terra, e de todas as formas, tanto pela pestilência da Covid, como o assassinato, acidentes de trânsito, terra e mar. Sabe, meus queridos, o Jesus está voltando, e Ele quer nos levar para o lar eterno, para nos tirar desse mundo. Não é prazer de Deus deixar os seus filhos aqui para sempre, nunca foi e nunca será. Se fosse dado a mim e a você a oportunidade de falar a língua de Canaã. A nossa língua é humana, a nossa linguagem é daqui, mas aqui nós poderemos começar a aprender a falar a língua do céu, a língua de Canaã. Se fosse nos dada a oportunidade, como para aquela serva de Deus que teve aquele sonho que eu falei lá no início, vendo o povo caminhar para a Nova Jerusalém, se fosse dado a nós falar com clareza das coisas celestiais, mas nem olhos viram,